Voltando aqui para falar de língua portuguesa, vamos falar hoje, dentro da morfologia, estrutura e formação de palavras, elementos mórficos, seus significados. Isso ajuda bastante para o candidato que vai fazer a prova de qualquer concurso. Aqui a gente vai dar algumas dicas e relembrar algumas coisas para as pessoas, né? Então, a estrutura das palavras está relacionada com os elementos que compõem quem, gente? Os vocábulos, tá? Ela abrange o estudo de diversos elementos mórficos, como morfemas. E dentro desses morfemas, temos o radical, temos os afixos, e temos aí os prefixos fixos, as desinências, a vogal temática, as vogais e consoante de ligação. Lembre-se que os morfemas são as menores unidades de elementos que formam as palavras. Vejamos abaixo as definições e exemplos de cada um deles. Vamos relembrar, o que é o radical? O radical é o elemento base que serve de significado a quem? A quem? A palavra. Ela não sofre alterações, ou seja, permanece igual sempre. Por exemplo, veja o que está em negrito aí, é o radical. Ferre, aí vou ter o ferro, ferrugem. Flor, floricultura e florista. Perfume e perfumado. Então, esse é o que está em negrito aí que vocês estão vendo, é o radical. Já a raiz da palavra é o elemento que indica a origem de uma palavra. Ela contém o significado das palavras e pode sofrer alterações. As palavras que possuem a mesma família etimológica contêm a mesma raiz. Por exemplo, car é a raiz nominal de carro e noc é a raiz nominal de nocivo. A raiz é estudada na etimologia e não na morfologia, que é a parte da gramática que estudamos a estrutura das palavras. Por isso que chamamos radical e não raiz, porque na morfologia o estudo, na verdade, é o radical. Já o tema, que vocês vão ver muito dentro de algumas palavras, o tema da palavra é um elemento formado por quem? Pelo radical e pela vogal temática. Dos verbos, quando tiramos o R do infinitivo, obtemos o tema. Os verbos do infinitivo terminam em AR, R, por exemplo. Eu tenho um verbo estudar. Se eu tiro o R, fica estuda, que é o tema da palavra. Estud, que é o radical, e o A é a vogal temática. Romper, sem o R, fica rompe, que é o tema da palavra rompe, que é o radical, mais vogal temática, o E, vogal temática. E partir, sem o R, fica partir, que é o tema da palavra parte, que está aí como radical, e o I como vogal temática. Agora, nós vamos ver aí, gente, os afixos. Isso aqui é interessante que a gente retome, porque vocês vão estudar com um afinco para tentar responder as questões da prova. Então, relembrar o que é isso, né? Então, os afixos são elementos complementares das palavras que se juntam a um radical, tá certo? Ou tema, e formam o que, gente? Novas palavras. Então, são classificados em prefixos quando aparece antes do radical e sufixo quando aparece depois do radical. Por exemplo, prefixo, a palavra infeliz, veja que eu tenho a palavra feliz e um in que entrou antes, né? Veio antes. Como sufixo, felizardo, eu tenho a palavra feliz e entrou a palavra, né, praticamente árduo aí. E quando eu tenho uma palavra que é prefixal e sufixal ao mesmo tempo, infelizmente, eu venho de feliz, in, e o felizmente depois, tá? Então, aí eu tenho os chamados afixos, né? O prefixo, fixo, prefixo e sufixo entrando na mesma palavra. Já as desinências são morfemas acrescidos no final das palavras e que indicam as suas flexões. São classificados em desinências verbais quando indicam as flexões de quê? De número, primeira, segunda e terceira pessoa. Singular e plural, perdão. Pessoa, primeira, segunda e terceira. Modo, se é singular, indicativo, subjuntivo e imperativo. Os tempos dos verbos, que aí pode ser passado, presente e futuro. E as desinências nominais, quando indicam as flexões de gênero, masculino e feminino, e de número singular e plural, dos nomes, por exemplo. A desinência nominal de número, menina, meninas, desinência nominal de gênero, garoto, garota, e desinência verbal, como desinência, número pessoal do verbo comer, que indica a primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Ok? Então, aí é uma dica bem legal para que vocês vão lembrando.
Já a vogal temática é a vogal que se junta ao radical da palavra. Nos verbos, temos 3 tipos de vogais temáticas segundo as conjunções. Vamos ver quem são, né? O A é a vogal temática dos verbos da primeira conjugação, por exemplo, amar, cantar, sonhar. O E é a vogal temática dos verbos da segunda conjugação, por exemplo, vender, comer e correr. E o I é a vogal temática dos verbos da terceira conjugação, como sorrir, partir e abrir, ok? E para encerrar, as vogais e consoantes de ligação. As vogais e as consoantes de ligação são elementos incluídos nas palavras para facilitar a pronúncia. Por exemplo, eu tenho mar, é maresia, bananeira, né? Cafeteira, chaleira. Então, eu posso ter vogal ou consoante de ligação para facilitar a pronúncia. Então, aqui, falando um pouquinho das estruturas mórficas, para vocês lembrarem o que é, tá certo? E aí, até os próximos vídeos aí que falam de língua portuguesa, para que vocês abram o olho no concurso. Um abraço, até o próximo vídeo.